Olá, queridos, espero que estejam todos bem. Sou a professora Renata Freire e hoje teremos uma aula sobre o Simple Present na forma afirmativa, certo? Vou explicar para vocês como conjugar os verbos no Simple Present. Lembrando que é de deixar o seu like, é bem importante para nós. Nosso canal é o Aprendendo Fundamental, aproveite e inscreva-se. Vamos lá, vamos iniciar então a Affirmative Form do Simple Present. O que veremos? Os verbos terminados em O, S, SH, CH, X e Z. Verbos terminados em Y, que são precedidos de consoante. A irregularidade do verbo have e a regrinha geral. Como funciona a formação? Como forma-se o Simple Present? Ele é formado pelo verbo sem o to na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it. Então, vamos iniciar com a primeira regra, que é para os verbos terminados em O, S, SH, CH, X e Z. O que acontece? Acrescentaremos o ES ao final do verbo. Então, temos aqui o verbo to wash, que significa lavar. Lembrando que quando tem o to, significa que ele está na sua forma base, ainda não foi conjugado. É a mesma coisa que o nosso português, as terminações em ar, er, ir e or. Aqui estão os pronomes sujeitos, né? Então, a terceira pessoa do singular que recebe a alteração, lembra que é formado só na terceira pessoa, porque o restante fica exatamente igual, apenas a terceira pessoa. Por isso que eu já deixei de uma forma destacada, com outra cor, para que fique fácil a visualização de vocês. Então, lembrando que he é ele, she é ela. Então, ambos estão se referindo a pessoas, certo? It será para aquilo que não for pessoa. Então, entra objetos, cidades, cores, né? Enfim, tudo que não se referir a pessoa e estiver no singular será it. Então, aqui, como vocês estão vendo, he é terceira pessoa do singular. Então, lembre-se disso, está no singular. Então, tudo que se referir a pessoa aqui no singular será, se for ele, he, ela, she, e para os demais, it, certo? O they aqui significa eles ou elas, então abrange todos esses três aqui, se estiverem no plural, será they. Então, aqui se tiver dois nomes, né, se referindo a duas pessoas, tanto masculino quanto feminino, ou até aqui, né, que se refira a mais de um objeto, então será they, no plural, eles ou elas, certo? Então, aqui é eles ou elas no geral, só na terceira pessoa do singular que fica separado. Então, vamos lá, como fica? I não está na terceira pessoa do singular. I é a mesma coisa que eu, então vai ficar wash. You wash. We wash. You wash. E they wash. Terceira pessoa do singular, que é onde sofre a modificação. Sabemos que termina em SH, portanto, acrescentaremos o ES ao final. Então, ficará he washes, she washes, it was. Agora vejamos uns exemplos em frases. He, sabemos que
é terceira pessoa do singular, tá explícito aqui o pronome, então fica fácil de identificar. O que faremos? Tiraremos o to e acrescentaremos o es. Então, ficará he always washes the hands. Vamos ver outro exemplo. Susan. Susan é a mesma coisa que ela, portanto, é she. Sabemos que está na terceira pessoa e sofrerá alteração. Então, washes. Então, ficará Susan always washes the hands. Vamos para a próxima. Essa regrinha é para os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, ou seja, a letrinha anterior ao Y é uma consoante. Então, o que teremos que fazer? Retirar o Y e acrescentar o IES. Vamos ver como é que fica no exemplo. Verbo to study, que significa estudar. Os pronomes sujeitos. Então, ó, terminou em Y, a letrinha anterior é D, que é uma consoante. Então, retiraremos o Y e acrescentaremos IES. Apenas na terceira pessoa, lembrando, né? Então, como ficará I study, you study, we study, you study, they study. Agora a terceira pessoa. He studies. She studies, it studies. Agora vejamos quando o verbo terminar em Y, porém a letrinha anterior for uma vogal. Para quem não lembra quais são as vogais, é A, E, I, O, U. O que faremos? Acrescentaremos o S, apenas acrescentar, não precisa retirar nada como o exemplo anterior. Então, vamos ver como fica. Verbo to play. Aqui estão os pronomes. Ficará I play, you play, we play, you play e they play. Agora, a terceira pessoa, acrescentaremos o S. He plays, she plays, it plays. Certo? Então, lembrando, se terminar em Y, sempre olhar a letrinha anterior. Se for uma consoante, retiramos o Y e acrescentaremos o IES. Se terminar em Y e for a letrinha anterior for uma vogal, acrescentaremos apenas o S, certo? Vamos para a próxima. A irregularidade do verbo have também aplica-se apenas na terceira pessoa do singular. O que acontece com o verbo have quando está na terceira pessoa do singular? Ele vira has. Tá? Então, aqui fica igual, apenas na terceira do singular tem essa alteração. Então, como fica? I have, you have, we have, you have, they have. Terceira pessoa, he has, she has, it has. Vejamos alguns exemplos. I não está na terceira pessoa, portanto, apenas retiraremos o to e o verbo fica igual. I have a new car. Outro exemplo, Katie. Uma coisa que ela e igual a she. O que faremos? Ó, o verbo to have, terceira pessoa, tem alteração. Então, has. Katie has a new car. Certo, pessoal? Então, só a terceira pessoa, ter esse cuidado com o verbo to have, tá? Que na terceira vira has. Vamos para a nossa última regrinha, regra geral.
certo? Regra geral, por quê? Se não tiver nenhuma das terminações que foi falada anteriormente, nós acrescentaremos o S ao final do verbo, que nem eu falei do Y precedido de vogal. Então, essa é a nossa regra geral, certo? Apenas acrescentaremos o S ao final do verbo. Vamos pegar aqui o exemplo to work, significa trabalhar. Nossos sujeitos aqui. Ficará. Só na terceira pessoa sofre alteração. Tem essa modificaçãozinha que é acrescentar o S ao final. Então, I work, you work, we work, you work, they work. Terceira pessoa, he works, she works, it works. Vamos ver uns exemplos. I, novamente, verbo to work. Retiraremos o to e o verbo se repete. I work every day. Outro exemplo, John. John é a mesma coisa que ele, mesma coisa que he, terceira pessoa. O verbo é o mesmo. Retiraremos o to também, como em todos os verbos, e acrescentaremos o S. Então, John works every day. Próximo exemplo, my sister é a mesma coisa que she, que é a mesma coisa que ela. My sister é minha irmã, né? Então, é ela, se refere a ela. Então, é she, terceira pessoa, receberá alteração no verbo. Retiramos o to e acrescentaremos o S. Então, my sister works every day. Nosso último exemplo, John and my sister, são eles. John é ele, my sister é ela. Então, são eles, certo? Que entra aqui no they. São eles, está no plural, terceira pessoa do plural. Portanto, o que acontecerá? Retiraremos o to e o verbo permanece igual. Work. Então, John and my sister work every day. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa regrinha geral de acrescentar o S ao final do verbo. Vamos recapitular, então, o que foi falado anteriormente. Os verbos terminados em O, S, SH, CH, X e Z, acrescentaremos o ES, certo? Quando o verbo terminar em consoante mais Y, retiraremos o Y e acrescentaremos o IES. Quando terminar em vogal mais Y, acrescentaremos só o S. A irregularidade do verbo have, que ele vira has. E a nossa regrinha geral, que é acrescentar o S ao final. Então, se não foi, se o verbo não tem nenhuma dessas terminações, está na regra geral, que é apenas acrescentar o S. Então, lembrando que o verbo só é conjugado na terceira pessoa do singular, o restante fica igual sem o to, certo? Então, é o mesmo verbo sem o to, apenas cuidar as terminações dos verbos para ver se será algum desses e aplicar a regrinha certinha, certo, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês, ter sanado algumas dúvidas. Sei que tá difícil esse momento, então vim aqui para poder auxiliá-los e tirar algumas dúvidas. Espero ter ajudado mesmo, esse é o objetivo, certo? É isso então, pessoal. Até o próximo vídeo. Lembre-se de deixar o seu like.
Um beijo grande e até a próxima.